Sou Aline Cristiane Moraes de Souza Soares e venho apresentar o meu TFC com o título Tecnologias Digitais e Cultura Hispânica, um passeio pela literatura, sob a tutoria de Lemuel de Faria. Temos os objetivos desse trabalho, que são explorar a interseção entre tecnologias digitais e literatura hispânica, desenvolver habilidades críticas e criativas através da utilização de conteúdo digital em espanhol, incentivar a produção de conteúdos digitais autorais, integrar o uso do Genially às práticas pedagógicas, engajar os alunos em atividades práticas que combinam leitura, análise e produção literária digital. Como habilidades temos analisar e experimentar diversos processos de remediação, de produção multissemiótica, multimídia e transmídia, como forma de fomentar diferentes modos de participação e intervenção social, empregar as interações sociais e variedade e o estilo de língua adequados às situações comunicativas, aos interlocutores e ao gênero do discurso, respeitando os usos das línguas por esses interlocutores e combatendo situações de preconceito linguístico. Esse trabalho está dividido em 3 partes. 1. A literatura hispânica e suas múltiplas vozes. 2. Explorando Dom Quixote. 3. Os desafios sobre Dom Quixote de La Mancha. Primeiro, a literatura hispânica e suas múltiplas vozes. Temos aqui uma linha do tempo onde é mostrado cada parte, cada século, cada período importante para essa literatura, como a Idade Média, né, a origem da literatura hispânica, com em cada um deles a gente pode observar que tem uma informaçãozinha a mais, né? Como o siglo de ouro, que é o auge da literatura hispânica. Vamos falar de Miguel de Cervantes e de sua grande obra Dom Quixote de La Mancha. No decorrer desta apresentação, temos também Lope Vega, Calderón de la Barca, e retratando esse teatro popular e filosófico. Aqui já no século XIX, nós temos as independências e formação das literaturas nacionais, com o representante José Martí, que é de um cubano. Além dele, nós temos Juana Manuela Goriti, lá da Argentina, e Clorinda Matos Dones, do Peru. Vamos ao século XX, o início que nós vamos falar da vanguarda e das vozes, das novas vozes, né? Como representante temos Federico Garcia Lorca. Além dele, nós temos César Vallejo e Alfonsina Storni. O boom latino-americano aconteceu nas décadas de 1960 e 1970, como representante Gabriel Garcia Marques. Aí, além dele, temos Vargas Llosa, Julio Cortázar e Carlos Fuentes. Na década de 80 até os dias de hoje, que é a literatura contemporânea, diversidade e novas narrativas, vamos falar de Isabel Allende, de Gioconda Belli, de Jerry Moraga, de Yuri Herrera, de Samantha e entre outros. Como eu havia dito, esse trabalho ele vai falar de Dom Quixote de la Mancha, né, de Miguel de Cervantes, essa obra, e aqui estamos apresentando um pouquinho dessa história. Aqui temos um vídeo de Dom Quixote bem interessante, onde vai mostrar algumas de suas aventuras, as principais. E se você fosse Dom Quixote, hoje, nos dias de hoje, como será que ele usaria as redes sociais para contar suas aventuras? É uma reflexão que a gente tem que fazer. Será que não existe outros Dom Quixotes hoje? E será como é que essas pessoas elas utilizam a tecnologia para se expressar? Bom, explorando um pouco sim a obra de Dom Quixote, aqui nós vamos contar a história de Dom Quixote. Olha o feed dele, olha aqui ele. Aqui nós temos a apresentação de Dom Quixote e do seu cavalo, em cima do seu cavalo Rocinante, junto com o seu fiel escudeiro, que é Sancho Panza, em cima do seu burrinho.
Então, a representação da obra todinha está em volta principalmente desses dois personagens. Dois não, três, porque o cavalo ele acaba sendo um personagem também. E aqui nós estamos contando a história, mais ou menos a história, abordando suas principais aventuras. Aventuras estas que através desta leitura vai ser possível responder alguns questionamentos, como por exemplo, aqui nessa outra atividade interativa, você vai clicar nela e cada uma delas aqui está mostrando uma sequência do que aconteceu, né? E relacionado a essas atividades aqui, essas ações de Dom Quixote, nós temos perguntas, certo? A serem respondidas. Vejam aqui, é você clicar e aí você responde este questionamento. Aqui também nós temos aqui por onde Dom Quixote passou. Ele passou por Barcelona, ele passou por Bertolapsi, por Tombouso, por La Mancha, por Sierra Morena. Em cada um deles, se clicar, tem um trecho da obra, da obra de Dom Quixote. Olha aqui quando ele passa em Barcelona. Y así me pasé de Claro a Barcelona, archivo de la cortesía, albergue de los extranjeros, hospital de los pobres, patria de los valientes, venganza de los ofendidos, correspondencia grata de firmes amistades, e em sítio e em beleza única. Então, cada um trecho desse aqui, cada passagem dessa tem um trecho. Olha aqui o feed de Don Quixote novamente. Se você clicar em qualquer um dessas imagens, você vai ver uma interação, né? Por exemplo, qual loucura Don Quixote te foi mais divertida? Haga um post na rede social Instagram com essa pergunta e diga-nos o resultado. Então, em cada uma delas aqui vai ter um comando para você fazer dentro das redes sociais. No terceiro, que é desafio sobre Don Quixote de la Mancha, nós temos aqui a interação, um vídeo do seriado El Chavo, aonde conta um pouquinho de Don Quixote e é interessante para ser visto. Ao clicar aqui, você vai ser transportado para uma outra página para ver o seriado. Temos perguntas a serem respondidas no tempo. Então, são algumas perguntas aqui. Essa daqui é uma questão progressiva, você tem que responder cada número desse aqui corresponde a uma pergunta, certo? Você tem que ativar, você tem que abrir para poder ativar a próxima. Bom, nessa outra atividade você tem que colocar as palavrinhas aqui no lugar certo. Eu sei que não é aqui. Então você sabe que não é, você vai e coloca no lugar certo as respostas e envia. O interessante é que você tem que enviar aqui no final para você saber se você respondeu tudo certinho ou não. Olha aí, ó. Vamos enviar. Tente novamente. E aqui o repasso da nossa história. Da Idade Média, eu peguei 4 pontos apenas dos 6 que foram mostrados. Então, aqui temos da Idade Média. Aí, uma outra abordagem de Mill City, já que foi retratado lá. Vamos fazer aqui, conhecer um pouquinho aqui de Mill City. Então, dá para você perceber através desse cartaz. Esse fluxograma. Siglo de Ouro. Eu trouxe aqui Lope de Berga, um pouquinho da história de Lope de Berga. O auge latino-americano, que é o reconhecimento internacional, nós temos com Mário Vargas Llosa, também um grande ganhador da literatura Nobel de 2010. E não podia faltar Dom Quixote, para a gente poder fechar com Miguel um pouco mais sobre Miguel de Cervantes. E esse é o nosso trabalho. Aqui estão as nossas referências e muito obrigada.